Vamos lá. Tá gravando, pessoal? Boa tarde. Para quem não Boa me tarde. conhece, meu nome é Heitor Fagner e estamos em mais uma edição do FIPEM Online. Como a maioria já sabe, nós trabalhamos em sábados alternados, com um sábado sendo cases de sucesso e outro sábado desafio FIPEM. No caso, o sábado passado tivemos um case de sucesso, uma apresentação do Augusto Mariano, da EPASA, né, sobre sistemas informatizados de gestão da manutenção. E hoje é dia Desafio FIPEM. E, para quem não conhece, né, o Desafio FIPEM, ele não é uma apresentação de trabalho, e sim uma mesa redonda, online, de bate-papo, onde a gente convida especialistas sobre o assunto em questão, ou o problema, se for um problema que for votado, né, para que a gente tire dúvidas, debata e tire algumas conclusões sobre isso. O tema de hoje, do desafio FIPEM, é manutenção preditiva, mitos e verdades, né? Convidamos os especialistas Everson Maia, que tem empresa do ramo de manutenção preditiva, né? Marcos Mendes, que é da área de inspeção de equipamentos, que é a preditiva de equipamentos estáticos, né? Inspeção da integridade de equipamentos, e temos também o Vladimir Mesquita. Eu gostaria que eu também me coloquei como especialista, porque eu tinha convidado um especialista em gestão da manutenção, que infelizmente de última hora não pôde participar. Então, a parte de gestão da manutenção eu vou estar respondendo também, uma vez que eu também sou especialista no ramo. E eu gostaria que cada um dos especialistas se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu conhecimento no ramo e atuação no ramo de preditiva e experiência, né, preditiva e gestão de manutenção, para que a gente comece a abrir para as perguntas, tá bem? Eu vou começar pelo Everson Maia. Tá. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Tá certinho? Deixa eu abrir aqui. Sim, ouvindo bem. Tá, beleza. Meu nome é Everson Maia, eu sou sócio proprietário da Engemac, né, manutenção preditiva, na qual nós desenvolvemos atividades de gestão de manutenção preditiva e gestão de lubrificação também na área de industrial. Atuamos aqui agora em Recife, Pernambuco e Maceió. Entendeu? Preditiva para nós é como nós somos o prestador de serviço para as indústrias. O grande desafio que hoje eu vejo nas indústrias são dois desafios. Primeiro, algumas empresas elas têm a manutenção preditiva a fim de auditoria. Isso às vezes é muito ruim. E o outro desafio que nós temos, muitos gestores têm a finalidade, têm a motivação de colocar manutenção preditiva nas suas fábricas. Porém, ainda não se tem nem, por exemplo, um plano de manutenção corretiva, plano de manutenção sistemático que coloque, direcione a manutenção preditiva. Algumas empresas, eu já cheguei a conversar assim, eu não posso prestar um serviço para ti de manutenção preditiva se você não tem um plano estruturado ainda. Porque às vezes o gestor quer botar em todos os equipamentos e isso compromete muito a, a dinâmica e o foco da manutenção preditiva. Outra coisa também, Recife e no Nordeste é muito carente de especialistas de manutenção preditiva, tem muita pouca gente nessa área. E é uma área que quem estudar e for nesse mercado pode ter bastante sucesso também, entendeu? Às vezes eu vejo fábricas querendo implantar, só que tem que importar mão de obra de São Paulo, mão de obra do Rio, mão de obra do Sudeste, porque aqui ainda não tem muito essa área, entendeu? Então, o desafio que eu encontro na indústria é esses dois modelos. Algumas empresas têm manutenção preventiva a fins de auditoria, outras querem implantar, porém ainda não tem uma manutenção estruturada, um plano de manutenção, um plano de lubrificação. Isso a gente também ajuda, antes de implantar a manutenção preventiva, nós ajudamos a implantar, colocamos profissionais lá para poder startar esse processo de manutenção preditiva. Bom, basicamente, os desafios que eu encontro todo dia na manutenção aqui em Pernambuco, Maceió, Paraíba também. Entendeu?
tem muitas empresas boas também. Tem muitas empresas que já têm seu plano de rota, sua estruturação, tudo certinho, que dá para fazer um bom trabalho, até nível de confiabilidade de equipamento e nível de gestão de ativos dos equipamentos. E, bom, é mais ou menos isso que eu vejo como um desafio na manutenção preditiva. Em Everson, eu gostaria que o Marcos Mendes, né, se apresentasse e falasse um pouco sobre a experiência dele e a visão do ponto de vista de manutenção preditiva dentro da sua área. Né? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Estamos sim, estamos. Boa tarde. Meu nome é Marcos Mendes, né? Na área de equipamentos estáticos, basicamente, comecei a trabalhar no volta do 2000, com algumas coisas. Parei por um tempo, era tempo de universidade ainda, parou por um tempo. E retornei, acho que quase 10 anos depois, já na empresa que eu trabalho atualmente. E, é, e desde então venho trabalhando com a parte de inspeção de equipamentos estáticos. Antes disso, eu trabalhava com construção e montagem, que me deu acesso e conhecimento para a parte de END, muito para a parte de ensaios não destrutivos e ensaios especiais, tanto na construção de novos equipamentos, novas unidades, como na manutenção de grande porte e grandes unidades. E desde então venho trabalhando aí com a área. Estamos aí, vamos ver aí o que é que nós temos aí de inícios para hoje. Né? Obrigado. E gostaria da apresentação do Vladimir Mesquita, também seguindo a mesma linha. Ok, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vladimir, eu sou engenheiro elétrico, já trabalho aí na parte de manutenção há 27 anos e voltado sempre na área de confiabilidade. Já trabalhei em alguns setores diversificados, né? Tanto petroquímicas, químicas, farmacêutica agora, parte de alimentos, siderúrgicas, metalúrgicas, então já passei por diversos segmentos da área industrial. E muito que eu vi é que manutenção preditiva hoje estão alocados em dois termos. Um, o colega já falou, questão normativa, a gente faz a preditiva voltada apenas para ter certificação, porque hoje muitas empresas exigem que você tenha certificação de alguns tipos de alguns procedimentos que você seja certificado nele para que você possa fornecer seus produtos. Sua pesquisa gerou. E o outro, aqui o Google está falando comigo aqui. E o outro caso é que coloca como um desafio o custo. Né? Todo mundo acha que uma preditiva sempre é um custo alto. Mas se você fizer contabilidades aí, fizer contas mesmo na ponta do lápis, você vai ver que uma preditiva ele pode te deixar na situação até de um orçamento matricial, que a gente chama de OM, da empresa, com reduções ano após ano. Tá? Então, é uma aplicação que hoje pouquíssimas empresas têm a filosofia de implementar, tem muito a preventiva como visualização, mas a preditiva é onde tem risco e onde tem a parte normativa, não mais que isso. Eu já estou trabalhando agora numa parte mais de confiabilidade, eu estou trabalhando numa farmacêutica, onde é a UAXE Laboratórios, a fábrica aqui de Pernambuco, onde o maquinário daqui é de última tecnologia. Toda essa empresa aqui vai ser indústria 4.0 no final de toda a sua construção. Estamos só com 20% construído aí. E uma das coisas que eles querem implementar, que a gente fala da preditiva, que vai ser muito bom no futuro, é a questão do TPM. E o TPM vai entrar como uma preditiva futuramente. Hoje não se fala muito nisso, não. Mas o pilar de AM e o pilar de PM praticamente vão se fundir lá no futuro. A gente vai ter uma manutenção já ligada direto à produção. Isso são coisas que vão acontecer no futuro e já está começando a se estruturar. Mas que isso vai acontecer. Porque é um link, está muito próximo uma coisa da outra agora. O mantenedor e o operador têm que saber fazer praticamente as mesmas coisas. Não na parte, vamos dizer assim, mais técnica,
do eletricista, mais técnica do mecânico, mas de você manter as máquinas em funcionamento bom. Então, o TPM é uma preventiva inicial dentro da parte de TPM junto com a parte produtiva. Pode começar a se preparar que isso vai acontecer no futuro. Eu já estou vendo isso todos os dias. E já tem bons sinais. Só para você ter uma ideia, todos os operadores do Axê hoje são técnicos eletromecânicos. Todos, 100%. Nenhum é operador nível 2º grau só. São técnicos. E nós temos para mais de 40 já lá. Fora os técnicos que são de elétrica, os técnicos que são de automação, os técnicos que são eletromecânicos mesmo, que faz mais a parte de, vamos dizer assim, das paradas de linha. As programações são feitas com um sistema autônomo e os operadores também são autônomos. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente está caminhando, né? Quem conhece a Amazon também, tem um galpão aqui que está totalmente automatizado, está seguindo a mesma linha, mesmo conceito. Operadores técnicos, e isso no futuro vai fazer com que a preditiva ganhe força. Porque a gente tem que trabalhar, que a gente sabe muito bem que a preditiva a gente trabalha verificando condições e resolvendo os problemas com as condições que foram encontradas. Então, é isso aí. Muito bem. Eu também vou compor a mesa, né? Eu sou engenheiro técnico e engenheiro mecânico, tenho pós-graduação em gestão da manutenção. Atualmente estou fazendo mestrado em engenharia de produção e já trabalho com manutenção há aproximadamente 13 anos. Maior parte desse tempo com planejamento e programação e controle de manutenção, né, e engenharia de manutenção. Atualmente trabalho numa gerência que é responsável por planejamento e engenharia de manutenção, incluindo as manutenções preditivas, né, na Transpetro, na região de Nordeste Setentrional, que vai de Sergipe até o Ceará. Tenho bom conhecimento na parte de confiabilidade, né? E espero contribuir aqui tirando a dúvida do pessoal nesse ramo sobre a dúvida, né, sobre os principais mitos e verdades relacionados à manutenção preditiva. E como eu também, além do especialista que eu sou como mediador, eu vou já começar fazendo uma pergunta, já para soltar o pessoal aí e deixar o pessoal mais à vontade para fazer perguntas. Como a gente está com uma quantidade de pessoas bem sob controle, não tem uma quantidade muito grande, as perguntas podem ser feitas via áudio, tá? Então eu vou fazer a primeira e quem quiser fazer outra pergunta vai abrindo o áudio e perguntando, tá bem? Caso duas pessoas abram ao mesmo tempo, eu verifico e digo quem vai fazer. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, apesar de saber a resposta, mas eu vou direcionar, é... Eu digo essa pergunta não por ser dúvida minha, mas porque essa foi a dúvida que gerou esse tema, né? A manutenção preditiva é a melhor? Na verdade, a dúvida estava escrita assim: por que as empresas fazem pouca manutenção preditiva, já que ela é a melhor? E a dúvida é: a manutenção preditiva é a melhor? Eu posso afirmar isso? Eu vou direcionar essa pergunta ao Vladimir Mesquita e depois vou abrir para o Everson Maia e para o Marcos Mendes também responderem. Vamos lá, Vladimir. Vamos lá. Primeiro ponto, manutenção. Você tem que, quando você visualiza uma manutenção da empresa, você tem que checar o que é que a empresa de fato precisa. Você não precisa ter manutenções preditivas em empresas que não precisam da preditiva. E onde que é a empresa que não precisa de uma preditiva, por exemplo? Vou dar um exemplo clássico aqui. Essa empresa que eu estou fazendo trabalhando agora, eu tenho máquinas que, se eu for fazer análise de vibração, análise de verificação de, como é que é, a parte de termografia de painel, ou se você for fazer qualquer outro tipo de análise que seja instrumental, hoje você não se paga nessa máquina, porque ela já vem com tudo. Ela tem um sistema que você pode colocar o óculos nela, que a gente chama de a visão ampliada da manutenção da máquina.
e você consegue ver os pontos de cada ponto da máquina com óculos, quantas horas tem em cada ponto. E o próprio operador vai lá e faz esse tipo de serviço. Então você vê que uma contratação da manutenção preditiva hoje vai depender muito do tipo de fábrica que você tem. Você tem uma petroquímica hoje, uma petroquímica extremamente, um ambiente extremamente perigoso. Você vai deixar de fazer na parada anual ou na parada de 18 meses, que são 18 meses, você vai deixar de fazer a inspeção dos vasos, você vai deixar de fazer a inspeção da caldeira, você vai deixar de fazer um MCE no motor. Por quê? Eu estou falando de MCE de motor de 300 CV, de 400 CV, 700 CV, 2 mega, motor de 2 mega. Então, não é uma coisa que você vai encontrar na esquina ali, caso dê um problema. Então, isso vale a pena, você vai gastar um dinheiro, mas é uma coisa que, se você tiver problema, com certeza, você vai parar a fábrica por um bom tempo, como já teve, né? Já teve esse problema. E você vai para uma outra fábrica que você tem máquinas que são como máquina embaladora, vamos fazer uma máquina de biscoito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, onde você tem muitos motores pequenos, né? Você vai gastar uma análise de vibração para todos os motores daquela máquina lá, se você pode fazer aquilo temporal, se o rolamento daquilo é um valor muito irrisório, vamos dizer assim, para você fazer a manutenção. Será que não vale a pena todo ano você ter um motor e trocar o rolamento? Será que vale a pena você estar pagando para estar acompanhando o rolamento daquele motor? Então, quer dizer, são coisas que você precisa fazer, né, de entendimento e de deixar bem claro que manutenção preditiva não é a melhor. Manutenção preditiva, ela é melhor para casos específicos, onde você tem que decidir se vai fazer preditiva ou não. Eu sou da linha do seguinte, que a preditiva é um braço da preventiva, tá? A gente só tem duas manutenções, a corretiva e a preventiva. E embaixo da preventiva temos a preditiva, temos as outras que tem até que hoje está se falando que assim está parecendo até, vou dar uma expressão aqui meio chula, vamos dizer assim, mas dança de gafieira, né? Cada um dá seu passo diferente, né? Cada um quer levar para um lado diferente, quer dançar de uma forma diferente. A gente tem norma de confiabilidade, a gente não segue. Se você for ler lá, poucos gestores de manutenção olham para a 5462. Ninguém olha. É uma norma de manutenção e confiabilidade. E tem lá descrito o que tem que fazer em cada termo, em cada coisa. E aí você pode até por ali definir o que é que vai fazer. Se vai fazer uma manutenção preventiva, né? E dentro da preventiva, se aquilo vai ser preditiva, temporal, condicional, o que é que você vai fazer, afinal de contas? Então tem gente que fala o seguinte, manutenção preventiva. Eu vou trocar tudo pelo tempo que o fornecedor falou, que o fabricante falou. Vai ser um dinheirão. Não é melhor acompanhar e ver o que está ruim? Depende. Quanto é o acompanhar e para trocar aquele rolamento? Então, tudo depende do estudo do custo. Eu vejo por essa forma, tá? Então, para mim, não é manutenção ideal para todo mundo. Não é assim. Bem, eu também sou dessa linha aqui. A melhor manutenção é aquela que tem a melhor relação custo-benefício. A manutenção, ela é despesa na empresa. E como toda despesa e unha, você tem que estar cortando. Né? Tem que estar cortando sempre, porque ela sempre está crescendo. E se depender da vontade, a pessoa vai deixar crescer e vai até pintar. Né? E a preditiva, ela em alguns casos, como o Vladimir colocou muito bem aí, ela é vantajosa. Eu vou fazer uma análise de óleo num motor que pega meio litro de óleo. Só o custo de eu mandar fazer a análise, eu troco o óleo todo mês, se quiser. Você tem isso aí. Esse foi um dos principais motivos de quando eu vi essa pergunta, quando eu coloquei lá no FIPEM para sugerirem temas, e eu vi essa pergunta, eu fiz, rapaz, tem que ter algum desafio FIPEM sobre mitos e verdades em cima de preditiva. E essa é Infelizmente, quem colocou a pergunta não está hoje, né? Mas a gente depois pode colocar no vídeo no YouTube aí e ver se o pessoal vai atrás. O Marcos Mendes e o Everson gostariam de acrescentar alguma coisa sobre essa pergunta? Sim. Seguinte, há uns dias atrás eu vi teve uma apresentação, um webinar do IBP, e um dos temas era... todos os temas rodavam
em cima da NR13, né, da revisão da NR13. E permitiu que se faça a inspeção não intrusiva em vasos, que é uma preditiva de estático, né? Então, hoje, sob certas condições e sob certas... você precisa passar por um processo para isso, você pode deixar de abrir o equipamento na parada, no que seria a parada do equipamento. O vaso, pode deixar de abrir o vaso na parada. Isso tem uma tendência de ser estendido para outros equipamentos. E quando você vai analisar os porquês de como houve a mudança, né? Você for ler o texto, você vai ver que isso aí só é permitido para vaso A e B, ou seja, vasos grandes, com um potencial de energia acumulada muito grande, que pode causar um grande estrago você abrir. Aí você pensa, peraí, mas por que eu não boto os outros vasos aí? Porque os outros têm menos risco. Então a lógica era eu permitir para os que têm menos risco e não permitir para os que têm mais risco, né? Em parte, isso tem a ver com custo, né? Mas, na verdade mesmo, é que o pessoal tem medo, né? Quem normaliza, quem assina lá o papel, quem manda lá para o ministério emitir a portaria, ele tem medo. Ele sabe que os vasos maiores de qualquer unidade, esses vasos classe A e B, assim, são, aliás, categoria 1 e 2, são esses vasos que a gente olha com mais detalhe. Eles sabem disso. Então, eles permitiram esse vaso. E quando você começa a trabalhar com INE, né, você descobre que, na verdade, assim, isso deveria valer para todo tipo de equipamento. A periodicidade do equipamento ela está ligada ao que desgasta o equipamento, ao custo, né? Você tem que ter uma avaliação de custo, porque muitas vezes é melhor você abrir antes mesmo, porque se o custo for baixo, eu junto um grupo de equipamentos e abro de uma vez, se o custo for razoável. E tudo isso você vê que está ligado a você tentar descobrir quanto de vida aquele equipamento tem trabalhando naquela situação e o que é que você pode fazer para melhorar certas situações e vai lhe dar uma vida maior, vai lhe dar uma vida maior em cima do tempo que aquele equipamento pode ficar sem parar. E é mais ou menos o que a preditiva faz para os rotativos, né? Você, desde de substituir sistemas de rolamentos, o mancal hidrodinâmico, coisa parecida, para você ter mais um tempo de vida antes da parada do equipamento, ou acompanhar e não parar, né? Então, eu acho que está muito envolvido nas duas coisas, tanto o custo, no caso da NR3 não, porque você tem uma normalização legal para cumprir, mas já está se flexibilizando também para não ficar amarrado naquele período que está descrito ali na norma. Você pode estender um pouco mais se você cumprir algumas coisas, ok? Tem algo a acrescentar, Everson? O microfone do Everson deve estar com algum problema. Se ele não consegue, eu vou abrir para outra pergunta. Algum dos participantes gostaria de incluir mais alguma pergunta em cima desse tema? O Everson disse que está falando aí, mas não está aparecendo o áudio, não. Não está ouvindo, não estamos ouvindo. Oi, Everson, tenta falar agora. Só complementando um pouco mais Isso. aí, Heitor, enquanto o Everton chega, Ok. falando um pouco sobre essa questão que o Marcos citou. Tá ouvindo? Agora pronto, Sim. vamos lá. Então,
Então, como o Vladimir falou, tudo depende da estratégia de manutenção de cada empresa. Por exemplo, realmente, eu concordo que tem empresas que, eu conheço, querem fazer em tudo, mas não agrega valor fazer preditivo em motores de meio cavalo. É mais interessante você pegar e trocar na corretiva esses equipamentos. Mas eu ainda acredito que a manutenção preditiva ela é fundamental e ela é boa, desde que esteja alinhada com a estratégia de manutenção, a política de manutenção de cada empresa e desde que faça os relatórios e cumpra-se as OS de preditiva. Eu tenho vários casos de sucesso onde a preditiva roda muito bem devido à importância que a empresa dá para a manutenção preditiva. Outra coisa também que eu visito muitas fábricas, eu conheço muitos processos nesse mundo de preditiva já há muito tempo, por mais que as máquinas estejam automatizadas hoje, estejam falando sozinha, estejam se comunicando, sempre há uma falha. Por exemplo, ainda não conheço nenhum equipamento que tem um termopar em cada contactor para verificar se há uma diferença de temperatura. Se não há uma pessoa lá colocando um termograma lá, uma termografia lá, passando uma termografia lá, vai acontecer algum problema. Por mais que os equipamentos sejam uma indústria 4.0, que a manutenção preditiva está alocada, linkada nesse contexto, não tiver um sensor no motor da máquina principal, a máquina pode ser ultra, super, mega power plus automatizada, mas aquele motor vai falhar. Ainda assim, ainda é caro automatizar em questões de manutenção preditiva. Todas as máquinas que eu conheço, entendeu? Eu trabalho em vários lugares e vejo ainda há um leque muito grande desse segmento. Eu estou trabalhando numa prestação de serviço de uma empresa onde eu vou botar sensores wireless que comunicam 24 horas através do tablet, os tablets dos operadores, dos mecânicos e verificar como é que está a tendência. Mas essas máquinas de fábrica não vieram, entendeu? É muito importante isso. Então, eu acredito que ainda há um leque muito grande da manutenção preditiva e eu ainda foco. A manutenção preditiva ela é fundamental para a indústria, desde que esteja alinhada na estratégia de manutenção dela. Bom, é isso a minha opinião. Entendeu? Muito bom. Ouviram? O Vladimir queria fazer Ouviram? um complemento, não é isso? É só para falar para o Heitor lá a questão da indústria 4.0, quando eu citei lá, os operadores eles vão ter os óculos de visão ampliada, né? Eles vão poder ver os pontos e, como tinha falado, o AM se juntar com o PM, os próprios operadores vão fazer esse tipo de manutenção. Por isso que eu estou dizendo que assim, a manutenção preditiva ela vai passar para a mão do operador. Isso no futuro não tão longe, né? Porque esses caras vão ser treinados para isso. As máquinas elas vão estar bem, sim, dando um recurso bom, mas, como você mesmo falou, não vai ter como checar uma termografia, por exemplo, no contactor, não vai. E para isso, os próprios operadores vão fazer. Vão ter pessoas para fazer isso. Assim, o operador que eu falo é o mantenedor da operação, que hoje é esse o conceito que está se desenhando. São mantenedores regido pela operação. Pessoas que são técnicas e que podem fazer a manutenção pontual dos equipamentos e trabalhando para a operação também. É mais ou menos isso, né? Não vai deixar de existir a preditiva, mas ele vai ter uma nomenclatura não como a gente conhece hoje. A gente conhece hoje, existe uma estrutura para se fazer as medições de acordo com as condições, você vai abrir OS, e das OS você gera um backlog por tempo, ou você vai executando conforme seu orçamento. Isso é fato. Eu tenho mais ou menos o quê? 3.000, 4.000 ativos para se fazer manutenção e eu escolho 600 para fazer preditiva. Aqueles que vão me dar, vamos dizer assim, se quebrar, me dá um prejuízo muito grande. E os outros nem tanto. Então eu vou escalonando pelo risco, né? A questão do ABC. A gente vai escalonando por risco e vai verificando o que é que vai fazer, o que é que vai gastar. Mas não quer dizer que a manutenção preditiva ela vai sumir. Ela vai existir sempre. Sempre vai ter alguém verificando as condições das coisas, sempre. Agora, como vai ser feito isso no futuro e por quem vai ser feito é que vai mudar um pouco. É isso o que vai acontecer com a indústria 4.0. Já está acontecendo em algumas empresas. Né? Só comentar o que você falou, Vladimir. O que você está fazendo na sua fábrica é de extrema importância. Eu acho assim,
muito bom o que você está fazendo, realmente, do mantenedor ter feito isso. Eu ajudei a implantar esse método, foi em 2008, em mineradora, que cada operador das máquinas, chip loader, britador, são equipamentos gigantes, cada operador tinha uma canetinha da SKF, né? Me lembro como se nós treinamos todos os operadores, canetinha da SKF, e eles lá mediam uma vez por dia e anotavam no papel e jogavam no sistema ou no Excel. Um negócio muito arcaico. Por quê? A preditiva, o custo não comportava a gente medir todos os equipamentos. Então, ou seja, o operador acima, eu me lembro que fosse hoje, acima de 5 milímetros, se o operador detectasse algum problema, ele abriria um chamado na engenharia para poder chamar a preditiva desse equipamento. Esse método que tu vai fazer na sua fábrica, tu vai ter um sucesso assim, ó, gigantesco. Eu tenho experiência própria. No começo foi bem desafiador, esse 2008, no meio do Pará, no meio de uma ilha, mas o resultado é satisfatório, entendeu? Só por comentar isso, você vai ter um ganho, assim, eficiência muito grande. Oi, tá vendo? Alô? Vimos sim, Everson. Beleza. Vimos sim. Sim, É bem ouvimos. interessante que o tema, ele se mistura, inclusive, com um tema que a gente debateu no último Desafio FIPEM, que foi o de Indústria 4.0, né? Que a tendência é o mercado mudar, as profissões mudarem, né? Isso se mexe um pouco. Inclusive, para quem perdeu, na página do FIPEM Online no YouTube, está lá gravadinho o debate sobre Indústria 4.0, ok? No sábado passado, a apresentação do Augusto Mariano, eu só recebi autorização hoje para colocar no YouTube. Aí hoje eu devo colocar no YouTube a apresentação do Augusto Mariano e esse debate de hoje, tá bem? Agora vamos abrir aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, tá de boa. Vocês Oi, podem... tá ouvindo? Tô ouvindo, estamos ouvindo bem. Quem Tá. tiver dúvidas pode abrir o áudio e perguntar ou escrever se preferir, ok? Bom, a outra coisa também que eu vejo muito, eu estou trabalhando numa empresa onde, não sei se acontece com vocês também, o cliente ele investiu aproximadamente 300 a 400 mil reais de equipamento e ele não tem mão de obra qualificada para operar os equipamentos. Ou seja, então é muito importante também quando formar o corpo técnico de manutenção preditiva, ter uma política de retenção desses funcionários. Porque eu perguntei para ele, por que o pessoal não... porque o pessoal sai. Aí eu vou perguntando para que saíram, que o mundo da preditiva ele é muito pequeno. Por que você é do sempre? Não, porque realmente, desculpa, mas pagava pouco. E a preditiva, ela é uma mão de obra bem qualificada. Então, quando forem formar um corpo técnico, dá uma valorizada ou uma política de valorização um pouco maior, porque senão você não consegue reter esses funcionários, no qual o mercado demanda muito. É igual no passado como inspetor de solda, entendeu? Ainda a preditiva, ela demanda muito de profissionais qualificados. E eu vejo muito isso ainda nas fábricas. Por exemplo, uma empresa investiu milhões, só que não consegue não ter operadores para treinar esses equipamentos, entendeu? Em Recife tem 2 fábricas assim. O Everson, só complementando um pouquinho, eu lembro que eu acho que em 2006, por aí, eu trabalhei em Alagoas, na Braskem, prestei serviço lá, e foi naquela época que estava aquele boom daquela certificação da Abraman, né, para os técnicos. E lá aconteceu a mesma coisa, a gente preparou, eu dei aula com o pessoal que ia aula lá à noite, algumas pessoas ficaram encarregadas, alguns engenheiros, alguns técnicos encarregados da aula para o pessoal para essa certificação da Abraman, e a empresa não conseguiu segurar ninguém com a certificação. Todo esse pessoal que conseguiu a certificação rapidamente arrumou trabalho fora, porque na época era uma certificação que estava bem valorizada. Isso é verdade. Então, assim, apesar de não ser uma pergunta específica sobre manutenção preditiva, mas é mais de RH, mas vamos tentar, né?
como reter um profissional qualificado em manutenção preditiva numa companhia? O que fazer? Ou não se deve reter? Deixa, se não deve, chama outro e qualifica outro. O que é que deve fazer? Bom, eu tenho. Pode falar, pode falar. Não, pode começar, Everson. Bom, eu tenho dois viés que eu já visualizei. Uma é você dando desafios para ele e contribuindo isso financeiramente ou outra forma, mas dando desafios para o profissional de manutenção preditiva, porque realmente é um trabalho rotineiro, você lá coletar, analisar dados, é uma rotina muito isso. Você tem que ir sempre desafiando esse profissional, entendeu? E o outro também que eu já vi também outras empresas você começar a formar mais pessoas de manutenção preditiva, achar perfis dentro do mecânico, porque o mecânico em si, o mecânico raiz, ele não quer ir para manutenção preditiva, porque manutenção preditiva, analisar é fácil, tomar decisão é difícil, você na frente da gerência, debater, argumentar através de cálculos matemáticos, espectros e tendência, que aquele equipamento vai quebrar, e o gerente de manutenção fala assim, pô, vou ter que parar esse equipamento, mas se realmente vai tá ruim para realmente ele acreditar no seu laudo, então eu tenho esses dois viés, ou você cada vez desafiar mais esse profissional dentro da indústria e não deixar só com um profissional, ou você começar a formar dentro da indústria outros técnicos também de preditiva, mas é uma área que muita gente não gosta pelo nível de responsabilidade, pelo nível de tomada de decisão que o técnico tem que tomar. Hoje em dia está muito difícil isso, entendeu? Você tem que encontrar perfis muito bem que gostam de matemática, gostam de cálculo. Uma pessoa que gosta de ações, mexendo na bolsa de valores, é um ótimo perfil para te jogar para manutenção preditiva, entendeu? Mais ou menos um mecânico que gosta dessa área, por exemplo, entendeu? Fazendo aí um paralelo com o profissional de confiabilidade, né? Que é muito difícil, você faz todo o cálculo de confiabilidade para chegar para um gerente de manutenção e dizer para ele, ó, esse equipamento é melhor deixar rodar até quebrar. Para convencer isso, é muito difícil, né? Por mais que você tenha todos os cálculos possíveis dominados em mão, né, para dizer uma coisa dessa, e a preditiva, para você chegar para o cara e dizer, ó, tem que parar essa máquina, porque ela vai quebrar e vai ser mais caro. Também é um convencimento difícil, né? Como é que é esse desafio? O Vladimir tem um complemento, né, em relação à pergunta anterior e já pode emendar já nessa outra pergunta aí sobre o desafio de convencer a quem tem o poder de tomar decisão sobre parar uma máquina. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu vou logo avisando, tive esse desafio já, e muitas vezes a manutenção ela não deve pedir nada. A verdade é essa. Ela deve conquistar. Sempre dessa forma. O perfil do mantenedor tem que ser de conquistas. Eu vou só complementar o que o Everson falou, a respeito do profissional. Ele falou, eu ia completar exatamente o que ele tinha falado, mas eu vou botar por cima. O mantenedor, normalmente, ele tem um espelho, hoje tem um espelho no seu gestor. A gente sabe que tem muitos gestores hoje que não acompanham os seus profissionais de área, por estar muito envolvido em reunião, em tratativa de negócios da própria empresa. E isso está dificultando um pouco a parte do apoio técnico. Aquele cara que ia lá, que é a gente chama isso de supervisor ou coordenador. Tá? A gente tem um gerente, tem um coordenador, um supervisor. O supervisor tem que ser aquela figura, mas muitas vezes o próprio engenheiro, que é o cara que está mais por dentro da história, ele pode ajudar, entendeu? O mantenedor. E muitas vezes os caras eles ficam meio que desanimados. Não querem muito mais trabalhar naquela empresa porque não vê apoio. Não tem um apoio. Que é o que eu vou completar com o Everson falou, os desafios que vem pela frente. Aquilo que você resolveu, tranquilo. E daí? O que é que eu faço agora? Vou ficar repetindo isso aqui do mesma forma? Por quanto tempo? E um cara desse, normalmente, ele procura se atualizar. Ele vai cada vez mais se aprimorando. É aquele cara da Bolsa de Valores, né? Que ele falou aí. É um cara que está com a visão lá na frente. Então, se você não tiver a tratativa também pessoal com esse tipo de profissional, você também o perde.
Não só a parte de você ter o cara dando desafios a ele só, mas também cuidar desse desafio juntos com ele, né? Motivá-lo nessa parte. Uma motivação pode ser por questões pessoais ou pode ser por questões profissionais. A gente sabe que tem gente que se motiva aumentando o salário. Também sabemos que tem gente que se motiva se você der um desafio pesado para ele. Tem gente que desafia se você duvidar dele. Eu garanto que você não faz, e o cara se motiva lá e faz. Então tem perfis, e você tem que saber cada perfil e trabalhar cada perfil. Senão você vai perder profissional. Se trabalhar todo mundo igual, com certeza 50% você perde. Vai tudo embora. Mas se você trabalhar especificado, cada um na sua, você consegue reter a maior quantidade possível. Não é 100% garantido reter profissional. Não é. Porque a gente sabe que o mercado, quando aquece, o cara também tem os seus planos, tem as suas metas, e ele quer também crescer. Então, vai para o plano B, como o Luciano está falando aí, tem que treinar mais gente. Treina mais gente para que possa ter os substitutos. E a vida que segue, né? Agora, a parte de solicitar e ter o poder de parar uma máquina para dizer assim, ó, ou tu para, tu vai ter problema. Isso depende muito de qual o problema. Então, você tem que levar para ele cifras. Você tem que chegar com cifras na frente. É dizer, olha, eu estou com um problema e a gente pode perder R$1 milhão. O cara vai dizer, mas por quê? Porque o compressor pode dar um problema aqui, vai estourar, não tem peça aqui em Pernambuco, vai parar, a quantidade que vai ficar de produto parado é X, você já vem com todo o cenário pronto para ele. E ele vai dizer, rapaz, para esse negócio agora. Ele vai ver que ele não quer perder R$1 milhão. Na verdade, ele não é que ele não quer parar o equipamento, ele não quer perder R$1 milhão, entendeu? A ideia é essa. É a filosofia que eu consegui trabalhar, e sempre que eu falo dessa forma, ou se é para pedir um orçamento, eu já chego dizendo quanto está perdendo, para que ele me dizer quanto precisa para poder não perder mais, ou se ele vai perder, eu também já chego com a cifra de quanto vai perder, para que ele possa parar e recuperar o equipamento. Então, a estratégia que eu já adotei e funciona, tá? Porque nesse mundo capitalista lá em cima, quando o pessoal trabalha diretoria, presidência, por ali, o que ele olha são números. Ele olha números. Não tem para onde correr. Não tem essa história de dizer que há um compressor, vai ser a caldeira, vai ser um motor. Não existe isso para ele. Ele existe quanto eu ganho e quanto eu perco. É dessa forma. E é isso que tem que chegar lá. Porque o gerente, quando pegar essa informação, ele já passa para a diretoria. E a diretoria vai dizer, para agora, toma a decisão de parar, para. Vai ficar 2 dias parado, fica 2 dias parado, mas a gente não perde esse dinheiro. Porque ele já fez a conta lá. Ele sabe que se parar, perde 500 mil, não perde 1 milhão. Então, para você ter... Agora vamos para a parte pior, né? Para você ser o cara que ele vai confiar nisso, você tem que ter muito... Tecnicamente, você tem que ter muito... Vamos dizer assim... A experiência. Eu vou dizer para você o que acontece. Se você pegar uma pessoa com 28 anos de idade, 28 anos de idade e não tem tanta experiência na manutenção ainda. É uma vida que, você sabe, manutenção, todos aí que participam, sabem que na manutenção tem muita coisa que é de vivência. Não tem jeito. Não vai ter condição de você dizer, ó, que eu estudei isso aqui, com 5 anos eu tenho certeza que vai acontecer. Pode, tecnicamente falando, mas a experiência te falou alguma coisa sobre isso? Muitas vezes aconteceu coisas que calculando não dava, mas na vida prática deu. E fez o contrário também. Muitas vezes não dava, ia dizer que não dava, e deu. Então, a experiência também conta muito nessa hora. E aí o que o cara olha para você e diz, esse cara tem já uma experiência aqui, já tem uma experiência de manutenção da bagagem, eu vou confiar nele. Então tem muito disso. Não desmerecendo quem tem pouco tempo de manutenção, mas os gestores hoje acreditam mais nas pessoas que estão mais antigas do que as pessoas que estão chegando agora na manutenção. Isso é um fato que acontece, pode ser um erro, tá? Mas é o que se apresenta hoje, tá? Nas indústrias. E eu consegui, muitas vezes, ter por isso, foi porque eu já tenho um bom tempo. Porque lá atrás, quando eu falava, muita gente também não escutava. Da mesma forma que eu estou falando aqui. Estou falando pela experiência própria dos dois casos, tá? Tanto de não acreditar no que eu falei, como acreditando no que eu falei agora. Então, é um ponto que tem que ser entendido, mas a gente precisa também treinar um pouco isso aí para mostrar mais maturidade na hora de fazer essa conversa com a gerência.
independente da idade que você tenha, você tem que mostrar uma maturidade, para que ele entenda e veja você como um cara que vai confiar. Ele vai dizer, não, você está falando certo, R$1 milhão. Mas você sabe isso, todos vocês já devem ter questionado. E baseado em que você vai perder R$1 milhão? As perguntas vão surgindo. E você vai ter que ir passando, como eu falei aqui, explica quanto vai perder de pessoa parada, explica quanto vai perder de equipamento, o equipamento não tem aqui, o spare part não tem no Brasil, vai ter que importar, o custo é alto, o tempo de chegada é alto, tudo é alto, fazendo as contas todas, você vai ter esse prejuízo. Ele vai perguntar plano B para você, e aí, tem que ter um plano B para não parar a fábrica. Então, tem sempre as perguntas que você, às vezes, não tem a resposta naquele momento, mas você tem que se preparar. Se prepare para todo tipo de pergunta, porque o gerente, o diretor vai fazer. Eles normalmente fazem aquela pergunta que você não se preparou, né? Tem sempre uma. Sempre tem uma pergunta lá que você não vai saber responder e vai dizer, eu vou avaliar e trago novamente. Sempre tem aquele detalhe. Outra reunião tem que ser agendada, mas já para experiência própria eu já vi muito disso, tá? Principalmente quando vai fazer orçamento noticial, quando vai fazer parada anual ou quando tem um sinistro emergencial. Muitas vezes, como o Vladimir falou, o quem fala pesa também, não é? Tem um exemplo, não de manutenção, né, mas quando eu era mais novo, que fazia licenciatura em física, numa aula de português, eu produzi um texto e coloquei uma citação de Maradona. A professora pegou e disse: a sua frase, sua colocação, o argumento está excelente. Mas quando você cita uma frase de Maradona, a pessoa que está por trás da frase, por mais que ela seja coerente, desqualifica ou diminui a acreditação, digamos assim, do que está sendo falado. Então, em manutenção, quando você chega alguém novo, por mais que ele acabou de sair da universidade, é o melhor aluno, nota 10 em tudo, o cálculo dele pode estar certo, mas algum decisor olha e faz, o quanto esse cara já errou na vida, né? Será que eu vou dar a chance dele fazer o primeiro erro numa decisão de R$1 milhão? Já quando alguém mais experiente, por mais que possa até estar errado, mas assim, rapaz, esse cara já errou muito. Esse cara já passou por todo tipo de erro possível. Então, o argumento da experiência também é muito importante. O quem fala também é bastante importante. Tudo não. Heitor, Opa, oi, Heitor, Marcos, pode falar. nesse assunto, eu acho que um desafio para os gestores, né, vai ser justamente a indústria 4.0, né? E quando o equipamento, o algoritmo disser que tem que parar, e aí? Como é que o cara vai interpretar um algoritmo dizendo para ele, pô, mas não tem um jeitinho? Cadê aquele cara que eu confio aqui para me ajudar a entender? Aí vai ser bem complicado. Cadê aquele Zezinho que coloca um chiclete e o negócio roda mais umas 3.000 horas, né? É fato, essa parte da indústria 4.0, complementando o raciocínio, as máquinas que estão sendo instaladas lá, ela tem um sistema de manutenção por tempo. Você não consegue resetar isso em muito tempo. Ele fica te mostrando, ele te passa informações, mas você não tem acesso, a não ser que você entre no PC lá e faça a alteração. Mas ela, quando chega no tempo dela, ela para. E aí não tem mais o que questionar. Aí tem aquela história de dizer assim, tudo bem, a máquina está dizendo que é para parar. Mas tem um cara aqui que está dizendo que podia rodar mais. O cara fez uma preditiva aqui, olhando, e viu que dava para rodar mais aí, mais 2 semanas. Aqueles prazos que a gente tem de preditiva, que sempre tem, né? A gente tem a verificação e vai acompanhando. Quando aparece o primeiro, vamos dizer, potencial, você já vai trabalhando em cima disso. Vai verificando, vai tendo mais inspeções, verificando mais vezes, o tempo reduz a quantidade de tempo para inspeção, para você levar até onde puder. Né? Quando você não tem, logicamente, o material para trocar naquele momento. Você já está se preparando para fazer isso. Mas caiu a conexão, não? Voltou, Está Everson. todo mundo vendo aqui. Estou me ouvindo aí. Voltei, Caio, voltou. Alguém tem mais alguma O Heitor pergunta? também tinha travado aqui. Eu tenho deixado o lado fechado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma outra pergunta, caso alguém não tenha, tá? É, a pergunta ela tem bem a ver com, voltando, né, para o tema inicial do debate, que é
quais são os principais mitos que vocês já ouviram em sua experiência em cima de manutenção preditiva? Acabei de derrubar meu mouse. Quais são os principais mitos? O principal mito que eu escuto ainda hoje é que a manutenção preditiva não funciona. Ainda tem muito esse paradigma. Ah, não funciona, entendeu? Aqui nessa empresa não funciona, entendeu? E isso eu escuto muito isso, mas depende da política de manutenção que essa empresa está adotando. Se você fizer manutenção preditiva e não corrigir os laudos, realmente não vai funcionar. Mas o mito ainda que ainda paira nas indústrias é manutenção preditiva aqui não funciona, entendeu? É o que eu escuto. O mito. O negócio, né? Eu medi vibração, o negócio quebrou. Eu disse, meu amigo, você mediu vibração, tem um relatório mandando você parar e trocar o rolamento e você não trocou. Não é só medir. É, mais ou menos isso. É. Eu acho que o outro grande mito é que é caro, né? E que a preditiva é caro. E hoje a gente sabe que quanto mais se conhece o equipamento, detalhadamente se conhece o equipamento e todo o seu processo de vida, de desgaste, de tudo, mais você consegue soluções para dar mais vida ao equipamento, ou para parar na hora certa, ou para parar no tempo certo. Essa do que é caro é complicada. Essa é bem clássica mesmo, é verdade. Tem dois mitos aí nesse contexto aí. O que é caro, né? E por que é caro? Os dois casos. Né? E tem um Realmente mito caro que é ficar parado. Exato. O que é caro, né? E assim, um dos mitos que eu vejo muito falando sobre isso é que manutenção preditiva com pessoas mais velhas não funciona. Eles não fazem, não conseguem fazer. E esse detalhe, né, eu já acompanhei pessoas que, assim, das antigas, pessoas com 30 anos, 25 anos de manutenção, que quando foi implementada a preditiva, funcionou normal. Mas tem esse mito. Dizer que as pessoas mais velhas não querem manutenção preditiva, aí não vão fazer. Isso não vai acontecer aqui com essa equipe aqui. Então, para mim é um mito também que isso tem que ser visto direitinho, tá? Um Eu mito acho que isso é que muito eu da, ouço da pouco. formação, né? Da formação, né? Das pessoas. Realmente, no Brasil, a gente não tem uma formação tão boa para os técnicos, né? Então, a turma mais antiga tem uma formação pior, né? A formação inicial deles é pior, né? Só que o cara, durante a vida dele, ele aprendeu muita coisa. Ele pode ser um cara mais velho, mas super atualizado, né? E o pessoal mais novo hoje tem uma formação, a gente vê até no próprio estado de Pernambuco o quanto melhorou em nível de educação, né, na última década. Então hoje você tem pessoal técnico com uma formação melhor, mas eu ainda acho que esse pessoal técnico ainda nem você tem a quantidade suficiente que precisaria e, por outro lado, você também não tem uma formação direcionada para o tipo de indústria que você tem no local. Você ainda está numa formação muito clássica e hoje você tem que avançar, você tem que ir para o que está sendo usado, você tem que preparar o cara para o cara estar o mais pronto possível para entrar já num trabalho ali, no que está pela frente. Ô Marcos, bem pertinente o que você falou. Quando eu era CLT, eu tinha uma visão de, quando eu via nos jornais, nas revistas na época, falta mão de obra no Brasil, falta mão de obra no Brasil. Eu achava justamente, falta, na verdade não é que falta, a galera não quer pagar para o profissional. E eu tinha essa visão. Hoje, como empregador, como prestador de serviço e procurando profissionais, hoje eu tenho clareza. Falta mão de obra no Brasil, falta. Entendeu? Somente nessa área que eu vivo muito preditiva, falta mão de obra direcionada realmente. Eu vejo, é um paradigma que eu quebrei vivenciando isso aí na prática, entendeu? Como falta mão de obra. E por mais que as pessoas, e melhorou muito aqui no Nordeste, mas ainda falta. E no Brasil em geral, entendeu? Somente nessa área de preditivo, então, falta mesmo, entendeu? Um tempo atrás, uns poucos anos que o país conseguiu crescer, né, em PIB, aí pegou uma sequência aí de mais de 3% durante alguns anos, faltou mão de obra, né? Nas obras mesmo
de swap, faltou o inspetor, né, que você falou do inspetor de solda, né? O inspetor de solda, por exemplo, nos Estados Unidos é uma figura que não existe, né? O soldador é quem dá o laudo da solda, né? O laudo, ele assina cada solda que ele faz. Ele é responsável pelo que ele está fazendo. Porque ele tem formação para isso. O cara é soldador, mas o cara tem uma formação técnica suficiente para fazer isso, né? E a tendência do Brasil, se houvesse quantidade de gente formada para atender o mercado, era essa. Era com o tempo, bom, eu não preciso mais desse cara aqui para laudar nada, porque o cara que faz, ele se garante, tá entendendo? Isso é verdade. Eu concordo contigo também. Por exemplo, que é uma técnica de preditiva muito comum, muito simples, alinhamento a laser de eixos, entre eixos, e alinhamento a laser de polias. É muito simples. Tipo, hoje os aparelhos falam por si só. Mas muitas fábricas, os mecânicos não querem fazer. Não querem, contratam nós, nossa minha equipe de fora, porque eu, tipo, olho assim, tipo, pô, os mecânicos podem fazer isso. Hoje os aparelhos falam praticamente o que você precisa fazer. E realmente esse negócio é bem desafiador ainda no Brasil. Aí puxa outro mito, né, que é o preditiva de casa não faz milagre, né? Não, É, prefere contratar a é. preditiva de fora, muitas vezes tendo pessoas capacitadas ou tendo potencial para ser capacitados, né? Preferem contratar alguém, gastar muitas vezes bem mais do que capacitar uma pessoa interna para trabalhar em cima disso aí. Hum, Um dos pontos falhos nas empresas que eu vejo, na minha opinião, é a questão da não contratação de treinamentos específicos quando você compra equipamentos. Hoje, muitas empresas compram os equipamentos, mas compram pacotes básicos dos equipamentos. E isso faz com que os operadores também só entendam o básico. E o mantenedor também vai entender só o básico. Então, falta um pouco também de colocar isso na área da parte de projeto como um orçamento dentro do valor de compra do equipamento. Se você comprar um equipamento novo, você tem que ter o valor do orçamento dos treinamentos básicos e avançados dentro do pacote do equipamento, para que você possa trazer pessoas que conheçam daquilo. E aí você treinar as pessoas da sua fábrica. E hoje a gente tem muito problema de deteriorização de equipamento por conta de mau uso ou por desconhecimento. E isso é fato, porque quando o cara vai fazer o projeto, ele procura saber quanto custa o equipamento. Sempre assim. Ah, mas e o pacote de treinamento? O que é que tem pacote de treinamento? O cara vem aqui e mostra isso para ele é suficiente. E muitas vezes quem discute essa compra não é a pessoa que vai estar lá à frente. Esse é um problema. Não é aquele cara que vai decidir, ó, eu estou com a manutenção, tu vai me entregar, tu é o cara do projeto. Tu vai instalar e deixar pronto para eu rodar isso aqui. Mas eu não participei da negociação dos treinamentos, não participei da negociação de toda a estrutura de uma equipe que vinha para cá treinar meus funcionários. E isso está falho, é muito falho. É isso e a questão também do RAV, né? Do cálculo do RAV, quando você vai calcular, você calcula basicamente o que você tem de ativo pelo que você gastou de manutenção. Mas você não calcula todas as despesas para trocar. Você não calcula a empresa contratada para fazer a troca. Você não calcula o valor do HH de máquina parada. Tudo isso não é calculado na troca. Né? O Replacement Asset Value, né? Que é o RAV. E esses cálculos também não são feitos por todas as empresas. Raros são aquelas que fazem. Inclusive, o custo de preditiva por empresas contratadas cai dentro do RAV. E isso deve ser colocado lá para a gente checar. Se eu estou fazendo preditiva no meu ativo, eu estou dando uma sobrevida para o meu ativo. Eu estou fazendo com que algumas peças, logicamente, são peças de desgaste, vão ter que ser trocadas. Mas as peças básicas de construtivas, a peça que a gente chama de carcaça, vamos dizer assim, estão sendo preservadas. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Temos um problema gravíssimo em relação à questão de entrega de projetos. Já começa de lá. Tem alguns pontos que precisam ser melhorados, dizer assim, na área da aquisição. Boa noite. Boa noite, pode falar. Jorge falando. Boa noite, pessoal. Eu concordo com o Vladimir, né, nesse aspecto, mas o que a gente vê, né, quando se contrata assim, no projeto o treinamento básico
e avançado, é o que acontece. Muitas empresas têm o quadro muito enxuto. E às vezes o treinamento é bastante caro, né? Junto com para dar para uma equipe pequena. E muitas vezes o que acontece? Esse cara que teve o treinamento, né? Passa a se achar o dono da cocada. Aí fica, fiz um treinamento, eu sou especialista naquela máquina, tal, a empresa não me reconhece, não me dá aumento, aí começa uma série de questões com relação a isso, né? O cara não entende que aquilo ali faz parte do trabalho dele, né? Eu já tive vários problemas com isso e realmente é muito complicado de se lidar. E isso aí, às vezes, acho que acaba impactando também nisso, né? Você gasta um dinheiro alto e às vezes o cara nem tá muito afim, às vezes o cara não quer, o treinamento sai meia boca, não aprende, não consegue multiplicar. Tem uma série de requisitos aí que a gente pode melhorar isso antes. Não sei se conseguiram me entender. Não, eu entendi. Muito pertinente o que você falou. Nós estávamos comentando sobre isso alguns minutos atrás, mas é bem pertinente que você, se não tiver uma política definida para isso, se lasca, dá problema mesmo. E acontece, já visualizei nas indústrias. O cara recebeu o treinamento, ele se acha o bambambam. Tem que trabalhar, é fato mesmo, viu, Jorge? Isso acontece, é sério mesmo isso. É um problema gravíssimo da questão de gestão de pessoas. Só que a gente tem que começar a pensar em trabalhar a equipe e visualizar os potenciais. Tem que entender quem pode atender que área. Porque muitas vezes a gente só tem aqueles mecânicos e a gente sabe que aquele mecânico não é o cara para ser aquele treinamento, mas só tem ele. E quando você treinar ele, ele vai se sentir, como você falou aí, o dono do pedaço. E isso vai ser um problema grave para a empresa. Esse cara vai querer ganhar mais em cima dos outros, como você já falou, e vai ter problemas não só de ganhar mais. Ele vai ter um outro problema aí, que é a questão de ser chefe de outros, o qual ele não pode ser, né? Assim, ele está na mesma hierarquia, tem um chefe para todos, e ele vai querer ser chefe dos outros porque ele sabe mais. Então, vai querer ter mais direitos. Isso aí tem que ser realmente trabalhado com a gestão de pessoas e cabe aí ao coordenador da manutenção, ao supervisor de manutenção, identificar as pessoas que podem ter esse treinamento sem ter esse tipo de problema. Infelizmente, como o quadro é pequeno, você falou enxuto, aí vai ter que pensar de outra forma, tá? Infelizmente, não tem como trabalhar com pessoas que se acham dono do negócio. Isso, como o Everson falou, ele tem que ser entender que isso faz parte do trabalho dele. Né? Importantíssimo isso. Assim, quando a gente contrata, sem você pegar a empresa, já contrata as empresas para dar o treinamento, ele tem que entender que treinamento faz parte da rotina dele. Ele tem que ser treinado para se mexer no equipamento. Não é porque ele foi treinado vai virar melhor do que outros. Isso, como não tinha muito treinamento no passado, isso já vem de um passado, tá? Muitas pessoas não receberam treinamento nenhum. Quem recebe treinamento agora é considerado o melhor da equipe. Vocês já perceberam isso? O cara chega lá e diz assim, eu escolhi Ciclano, Beltrano, né, e Fulano para fazer o treinamento. São os melhores, né? Quer dizer, não é bem isso. Mas é bem pertinente o que tu falou, que antigamente, não sei se eu percebi isso, antigamente as indústrias, eu presto serviço para as indústrias, eu vejo os mecânicos falando assim, antigamente eu recebia muito mais treinamento, hoje eu não recebo tanto treinamento. Será que não é uma tendência que as indústrias reduziram o número de treinamentos dos funcionários para poder que você treinava ele, e claro, não dava uma capacidade, treinava ele, depois outra empresa absorvia esse profissional, treinado já por essa empresa, entendeu? Eu não sei se eu estou percebendo isso ou é uma visão geral de todo mundo que as empresas não estão dando tão treinamento como davam antigamente. Eu, quando era CLT,
Eu recebia muito treinamento, tipo, hoje eu vejo as galera que eu presto serviço não recebem tanto. É mito ou é verdade? Todos eles pensam assim, viu, Anderson? Todos os RHs pensam dessa forma. Não vou treinar muito, porque se eu treinar muito, ele vai embora. Sempre pensando dessa Entendi. forma. Agora, a produção e a manutenção sempre quer treinar muito. Só que o cara está Entendi. pensando na questão do turnover, né? Se eu treinar demais, todo mundo aqui vai dar um turnover, vai todo mundo embora. Porque a Uhum. empresa, eu não consigo pagar mais o que o pessoal paga. Inclusive, eu vi pessoas saindo para ser funcionário da empresa que o treinou. Ele treinou Entendi. o cara foi tão bom no equipamento que eu vou contratar você para você ficar na minha empresa para fazer serviço por aí. O cara ficou tão bem treinado que eu vou aproveitar. Então, quer dizer, paga melhor, o cara vai embora. Então, assim, como eu falei lá atrás, né? Você não é 100% garantir segurar ninguém, mas tem que identificar quem realmente está ali junto no barco com aquela empresa, né? Aí Infelizmente, vai ter isso. a gente entra num tema interessante que pode ser tema para outro debate, né, do desafio FIPEM, que é como reter profissionais, né? Boa. Ter bons profissionais. Isso aí vai estar 2 dias de discussão. Vou colocar isso na votação. Falando nisso, eu coloquei agora o link aí da votação para o tema da apresentação, dia 4/7, né? E para a gente votar, uma vez que a gente tem um calendário, a gente está sempre votando aproximadamente um mês à frente, né? Pouco menos de um mês à frente. A gente acabou de fazer 1 hora de bate-papo, né? Bate-papo bom, saudável, a gente termina aprendendo, fazendo um bom network aqui, conhecendo, né? Nunca tinha Inclusive até eu queria conversar com o Vladimir, para mim, fiquei muito curioso em conhecer as máquinas dele, se ele me desse uma oportunidade de visitar a fábrica dele, até para conhecer essa metodologia dele e poder ajudar também ele em alguma coisa, estou à disposição, viu, Vladimir? Com certeza, todos vocês serão convidados em breve. A gente está só estartando todos os equipamentos para deixar tudo redondo para mostrar para vocês. Isso. Mas a ideia é que a gente terá muitas visitas e até o próprio gestor lá, aquela gestora, pela verdade, a gente da planta, ela adora esse tipo de coisa. Ela adora as visitas, que o pessoal vai lá, visita a fábrica, ela tem essa mentalidade de visitar as fábricas das pessoas e abrir a fábrica dela para visitas. Isso. Então, eu acho que vai ter essa oportunidade sim, Everson. Eu te apresento lá a área do pessoal da utilidade, onde vai ter mais preditiva. Não sei como é que eles estão tratando lá ainda. Eu estou mais na parte de confiabilidade de sistemas e equipamentos que vieram da Alemanha agora. Eu estou direto com um alemão lá, tratando sobre questão de metodologia de manutenção e a parte dos óculos de visão, a parte de realidade óculos de visão. Realidade aumentada que eles chamam, mas a gente chama nem de realidade aumentada, a gente chama de visão ampliada mesmo. Porque pega a máquina e abre a máquina assim para a gente ver dentro o que é que tem. A realidade aumentada é geral, né? Isso. Se assim que tiver tudo, os AGVs estiver funcionando, tiver toda a parte do armazém vertical, tudo automatizado, eu faço o convite aí, a gente vê quantas pessoas podem ir, tá? E para apresentar para vocês como é que funciona o sistema. Bem interessante. Até se você precisar de prestação de serviço nessa área também, estou à disposição, entendeu? Tá bom. Te apresento, como eu te disse, né? Te apresento mais o pessoal lá da atividade, que vai ter muito isso lá. Qual a empresa, Vladimir? Oi? Qual a empresa? É o Axê Laboratórios. Ah, tá. Legal. É ali em Swap, entrando em Swap. Eu sei, estou com vários colegas trabalhando ali, já contratado, né? O André Vial trabalhou comigo. E o André é meu parceiro lá. Isso. O André Vial trabalhou comigo na Heineken e o Arnob eu fui prestador de serviço. São meus pares. Eu sou de elétrica, o Vial está de... O André está na parte de produção e o Arnob na parte de utilidades. E trabalho em pares. Assim, para quem começou a participar do FIPEM Online recentemente, né?
não participou do encontro presencial que a gente teve em março, já no limite assim da pandemia, né? A gente já participou, se fosse uma semana depois, não teria. O FIPEM, né, ele quer dizer Fórum de Integração de Profissionais de Engenharia de Manutenção, que é justamente para isso, para a gente se conhecer, trocar conhecimentos, ir buscar boas práticas, até agendar visitas, né? Isso nasceu de um agendamento de visitas, né? A gente recebeu visita do pessoal da Moura lá na empresa, porque a gente trabalha com SAP há anos e a Moura estava implementando o SAP. Então o pessoal foi lá ver com a gente, bateu um papo, passou um dia com a gente lá. A gente perguntou algumas coisas sobre a parte de gestão e manutenção deles também. Cara, isso é muito bom, vamos visitar eles. Aí depois a gente visitou a BRK, a ambiental, né? Depois aí recebemos visita deles. Depois aí eu parei assim e fiz, rapaz, se a gente é muito proveitoso, aprendemos muito em pouco tempo. Mas se a gente ficar fazendo visita todo dia, a gente não vai parar para trabalhar e implementar o que a gente está aprendendo com as visitas, né? Então temos que fazer algum fórum onde todo mundo vai lá, apresenta alguma coisa e a gente já estreita e pega as boas práticas e aí estreita um pouco mais o laço. Foi quando a gente fez o encontro presencial, né? Foram foram aproximadamente 200 inscritos, né, no encontro presencial que a gente teve, foi muito bom. Tivemos 24 trabalhos apresentados, 2 mesas redondas, com temas bem legais escolhidos pelo pessoal. E depois a gente teve essa ideia de fazer online, continuar esse encontro online todo sábado, que nem novela, todo sábado, 17 horas, a gente está aqui com algum tema, ou debatendo um tema, ou apresentando algum trabalho, né? Semana que vem vai ser um trabalho do Leandro Maia, da EPASA, que foi um trabalho extremamente elogiado no encontro presencial que a gente teve. Não só pelo conteúdo do trabalho, mas pela forma do Leandro apresentar. Ele tem uma didática, um jeito muito interessante de apresentar, né? E ele vai estar aqui apresentando online para a gente semana que vem. E o objetivo é isso, a gente se integrar, ir atrás. Com certeza eu vou querer também fazer visita, né? Se vocês tiverem trabalhos para submeter também, para apresentar aqui online. Ó, tive um trabalho muito bom, análise e tal, que com resultado, quero apresentar para vocês. A gente coloca aqui na votação para entrar no cronograma e a gente ir apresentando. Todos são bem-vindos. Se deixar, a gente passa aqui a noite todinha, debatendo aqui, conversando, aprendendo. Eu me lembro que na semana retrasada, quando o tema foi Indústria 4.0, foi o tema de Indústria 4.0, que a gente ficou quase 2 horas conversando, e chegou um ponto que eu disse, rapaz, seria bom uma cerveja. Aí o cara foi, pá, abriu uma cerveja assim, vamos beber cerveja conversando. Até que me deu um negócio bem descontraído depois de um tempo, né? Mas se deixar, a gente entra aqui, quem bebe cerveja vai beber cerveja, quem não bebe vai comer, né? Mas a gente tem que manter esse controle. Eu acho que a gente já está num tempo bom. Não sei se alguém tem alguma dúvida para acrescentar, mas é bom segurar um pouquinho para que a gente vá incluindo a cada sábado. Talvez, depende da situação, a gente volte a algum tema que tenha deixado um pouco mais de gostinho na boca, assim, que eu não queria discutir um pouquinho mais aquele tema. A gente pode até voltar a ele, né? Tem alguns temas em votação. Lembrando que para o sábado que vem é a apresentação. Vou colocar aqui na tela para vocês verem o calendário, para quem não viu no começo. Para quem não viu no começo, aqui está o calendário. Vocês podem ver que hoje, né, manutenção preditiva, mitos e verdades. Na semana que vem, a apresentação do Leandro Maia da EPASA, otimização de gestão da HH de manutenção. Depois vem outra mesa redonda e desafios e soluções para a elaboração de orçamento de manutenção. Isso aqui também é um desafio grande, principalmente para gestores de manutenção. Essa aí é boa. Essa aí é boa. Do dia 4/7 é o que tem votação agora, para ver qual case vocês querem que a gente apresente, daqueles trabalhos que já foram apresentados na versão presencial e também, caso eu já abri também para quem quiser submeter algum trabalho para ser apresentado, já manda e-mail para a gente também aí, né, que é contato@fipem.com.br, para que a gente também insira aí, tem alguns outros casos de sucesso e mantenha esse fórum perene aí ao longo do tempo, ok?
Bem, Só voltando alguém tem ao assunto alguma... do encontro, Heitor. Como? Só voltando ao assunto dos encontros. Sim. Ontem eu sugeri encontro no amigo cervejaria, mas é só pra beber mesmo. Não é pra aprender nada, não. É, Aí é só tomar uma. né? Olha, é porque eu não bebo, eu sou muito ruim, muito fraquinho para bebida mesmo. Eu bebo meia taça de vinho e apago no sono. Mas eu sou curioso para ver como é que funciona. Inclusive, né, falando em cervejaria, no grupo do WhatsApp lá, o pessoal estava debatendo sobre aquele acidente da cervejaria e tal, né, que vazou produto dentro de outro e perguntando como é que tá a manutenção, como é que tá a preditiva, né? Foi na hora que eu falei assim, tá, o Marco Mendes vai ser um cara que vai saber responder bem isso aí, né? Porque o Marco Mendes é essa parte de inspeção de integridade de equipamentos, né? Mas a gente, devido ao tempo, a gente nem terminou trazendo esse assunto para cá, a gente pode até trazer em outros casos, né? Em outras oportunidades. Rapaz, o pouquinho que eu vi na reportagem do equipamento lá e a forma com que vazou dentro, bicho, cara, o equipamento é muito diferente de uma cervejaria grande, né? Os tanques dele de fermentação e de maturação são muito diferentes, mas realmente dá uma discussão boa isso aí. É. Podemos até conseguir colocar na discussão aqui grandes acidentes ou algumas falhas para a gente debater aqui quais foram as falhas de manutenção, o que poderia ser feito e tal. O desafio FIPEM, como o nome diz, é desafio. É algo que a gente vai trazer especialista, vai soltar, como eu coloquei no convite, né, para o Vladimir, para o Marco Mendes, vai soltar pergunta na caixa dos peitos e para o cara responder aqui. Quem sabe mais ao vivo, como diz o Faustão, né? E assim, o Everson, Marcos, Vladimir mostraram bastante conhecimento, né, de causa, né, experiência, domínio do assunto, né, para desmistificar alguns mitos sobre a manutenção preditiva aqui. Agradeço muito a presença de vocês, ao pessoal que veio aqui aprender, compartilhar, com perguntas e tal. E espero vocês no próximo sábado, nos próximos e próximos, contribuindo para com o conhecimento e com a integração dos profissionais de engenharia de manutenção, principalmente no Nordeste. A gente não limitou ao Nordeste, mas principalmente no Nordeste, porque a gente tem muitos fóruns, muitos congressos, como o Congresso da Abraman, ou o Congresso da Relasoft, ou outros congressos que acontecem sempre no Sul, Sudeste, e falta esse momento de compartilhar conteúdo aqui no Nordeste. E esse fórum, ele tem essa prerrogativa de ser inclusivo, de ser acessível, né, e de ser perene e de incluir o máximo de pessoas que trabalham com manutenção. Então, para finalizar, eu gostaria de dar aí a última palavra aí para os convidados, né, o Vladimir, o Everson, o Marcos Mendes, né, um fechamento de vocês para a gente fazer uma finalização, tá bem? Ok. Vou começar. O Marcos está falando? Vou começar então aqui. Pode começar. Vamos lá. Pessoal, assim, primeiro agradecimento aí, né, ao Heitor aí, a respeito do convite. Agradecimento também a todo mundo que veio participar da sala aí, para debater o assunto. E eu acredito sempre nessa filosofia de trocar sempre informação. A gente tem muita informação que vai pegando durante anos de sua vivência profissional, e se a gente não passa isso para as outras pessoas, não fez nada praticamente na vida. Porque a sua experiência vai evitar vários erros lá para outras pessoas. E isso tem que ser notificado, tem que ser falado. Se a gente está falando hoje aqui é porque já viveu alguma coisa desse meio, que pode falar com propriedade sobre o meio. Já viveu isso aí. Não foi nem só literatura, não foi só contos, mas sim noites que passou em branco aí, resolvendo problemas. A gente sempre fala que manutenção, a gente só tem hora para chegar, né? Nunca tem hora para sair. Tem essa história, mas tem que ser mudado isso. A gente tem praia para ir, a gente tem filho para cuidar, e a gente tem que ter hora para entrar e tem hora para sair. Para isso tem que fazer uma manutenção bem feita. Então, esse conceito mais antigo, a gente tem que deixar um pouco para trás. Espero que todo mundo pense dessa forma e tente fazer cada vez melhor a sua manutenção, para que não tenha aqui na fábrica de madrugada porque quebrou alguma coisa. Que não tenha aqui no final de semana, no meio de uma festa, porque deu um problema em alguma coisa.
A gente sabe que a dificuldade de investimento, sabe da dificuldade de OMs cada vez mais reduzidos. O OM de várias empresas é assim, você pega o OM do ano, aumenta 10% e corta pela metade. Então não fez nada. O cara diz, eu vou te dar um aumento de 10%, mas a gente vai cortar pela metade um monte de coisa aqui. Então, não estou fazendo aumento nenhum, né? Falar a verdade é isso. E o desafio sempre vai ter. Então tem que se usar raciocínio, tem que ter aquelas pessoas que querem jogar no time contigo, os caras que realmente vestem a camisa para pensar, não são aqueles caras que vão carregar, que a gente chama carregar piano, não. Tem os carregadores de piano também, mas não é todos que tem que ser dessa forma. A gente tem que pensar em fazer as coisas certas da primeira vez. Confiabilidade dos equipamentos, preditiva e a preventiva quando couber. Esse é meu pensamento aí. E agradeço a todos aí também as opiniões que foram passadas, que a gente vai sempre aprendendo, né? A gente está sempre aqui para aprender. Independente do que a gente traga, sempre tem gente trazendo alguma coisa para a gente aprender também. Então, obrigado mais uma vez a todos aí. Obrigado também, Vladimir. Everson, sua Eu vez. quero agradecer a troca de experiência muito grande nesse FIPEM, mas o interessante é o desafio que eu vejo nas indústrias que nós temos que todo dia trabalhar, como ele falou. Antigamente, o mecânico ele ficava feliz que tinha que fazer hora extra porque quebrou o equipamento. Hoje não é mais esse paradigma, teve que ser quebrado. E por isso que a manutenção preditiva ela entra também para ajudar nesse processo, que antigamente eu vivia, virei à noite fazendo manutenção. Hoje as indústrias não conseguem mais sustentar isso, questões de custo e eficiência de produção. Então, acho que a manutenção preditiva, ela está melhorando e está evoluindo cada vez mais. E vocês veem no mercado, tem dispositivos eletrônicos no celular, agora na nuvem, que pode ser aplicado para cada vez mais reduzir esse processo de quebra catastrófica por não monitoramento ou algum problema a mais, entendeu? É isso. Alô? Eu também queria agradecer a tu aí por ter me convidado e eu acho que a mensagem que assim, cada vez que você participa de algum fórum, de alguma coisa, você leva algum aprendizado, né? Hoje eu aprendi algumas coisas aqui, estou com meu caderno aqui do lado, anotando aqui. Eu só desliguei a câmera por... O meu também, ó. Estava falhando um pouco. Eu anotei um monte de coisa aqui. E, assim, você tem que estar sempre disposto a aprender e sempre disposto a ensinar, né? Aquela teoria lá do chefe que não deixava o subordinado porque o subordinado ia tomar o lugar dele. O chefe já perdeu o lugar dele. Pode não ser aquele subordinado que vai substituir ele, mas ele já perdeu o lugar dele. Então você tem que saber ouvir, tem que saber mostrar, e isso é para todos, né? Todos têm que fazer isso. Que a gente cresce assim, não é só atrás da mesa de estudo, não. É na conversa, é no diálogo, nos encontros. Ok? Obrigado. Bem, pessoal, para finalizar, agradeço a presença de todos. Lembrem de votar lá na enquete para a gente estar sempre escolhendo o que for vontade de vocês para estar apresentando aqui. Já peguei aqui o tema para votação. Agora está a votação dia 4/7, mas na do dia 11 eu já coloquei aqui como reter bons profissionais de manutenção. Já coloquei aqui esse tema para a gente discutir. E na medida que for aparecendo novos temas, a gente vai colocando também, conforme contribuição de vocês. É um fórum de integração onde a gente constrói juntos. Não é um lugar onde tem uma organização a parte e as pessoas vão lá e só sentam e participam. A gente constrói juntos. Somos nós somos a manutenção. Ok? Agradeço a todo mundo aí e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, Heitor.